Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma série de relatos de pessoas que passaram por uma cerimônia ritualística com a ayahuasca e deseja compartilhar suas experiências conosco. Os relatos são anônimos. E se você deseja participar nessa jornada, escreva para o e-mail que se encontra na descrição do vídeo. Vamos lá! Gente, como é que vocês estão? Eu sou aquela que enviou alguns relatos já nesse canal. Vou deixar o card aqui passando para vocês. E hoje eu vou compartilhar a minha 30ª experiência com a ayahuasca, em uma cerimônia de ayahuasca realizada em outubro de 2017, em uma chácara em um instituto xamânico localizado no interior de São Paulo, Brasil. O tema desse trabalho foi tido como "O amor não guarda mágoas". Nesse ritual, eu trabalhei um pouco o sentimento de raiva e incompreensão com alguns setores da minha vida. Ademais, eu tinha acabado de mudar de casa e fiquei doente por conta da poeira, produtos, etc. Falando em construção da minha casa, inclusive eu gostaria de compartilhar com vocês um adendo sobre isso, porque eu acredito que faça uma simbiose com tudo que eu vivenciei na cerimônia de ayahuasca com o que eu sou, com o que eu venho sendo e trabalhando como ser. Esse momento é algo que eu deveria ter mencionado nos relatos anteriores que enviei. Anos após essa vivência relacionada à construção da minha casa, passei a acreditar que ela possa estar relacionada de alguma forma com a lei da atração, a LDA, e com as cerimônias de ayahuasca. Eu vou contextualizar. Eu e meu esposo morávamos em São Paulo, Brasil, na casa da minha falecida sogra, e sonhávamos em construir nossa própria casa. Foram 8 anos alimentando esse desejo. Eu era grata pela oportunidade de morar na casa dela, mas sentia profundamente o desejo de ter meu próprio lar, sair da capital e viver no interior de São Paulo. Em determinado momento, comecei a pesquisar casas sustentáveis e de baixo custo. Visitei algumas ecovilas e conheci projetos nessa linha. Vi, por exemplo, casas de hiperadobe e outras técnicas construtivas alternativas. Contudo, para desenvolver esse tipo de construção, eu precisaria fazer cursos e contar com pessoas capacitadas para ajudar na mão de obra, o que me parecia pouco viável naquele momento. Certo dia, ainda morando em São Paulo, eu e meu esposo estávamos assistindo a Globo News, quando passou uma reportagem sobre moradias sustentáveis e de baixo custo. Nessa reportagem apareceu uma família que havia construído sua casa utilizando containers marítimos. Naquele instante, senti algo muito forte dentro de mim. É isso. Porém, naquele momento, nós sequer tínhamos um terreno, nada alinhado, não sabíamos como fazer e nem por onde começar. A partir daí, tudo começou a acontecer de forma fluida, mas, claro, tivemos muitos desafios. Meu esposo, magicamente, foi transferido do trabalho, que era em São Paulo, para Campinas, no interior de São Paulo. Inicialmente procurávamos kitnets para alugar, para vivermos em Campinas, mas acabamos encontrando um loteamento que facilitava bastante a compra do terreno. Assim conquistamos o lote. Depois disso, surgiu outro desafio: conseguir recursos para construir a casa container. Nessa época, eu já frequentava cerimônias de ayahuasca, havia cerca de 2 anos. Durante alguns rituais, cheguei a visualizar a casa pronta, do jeito que eu queria, pintada de amarelo, uma sobreposta à outra, exatamente no formato que eu desejava. É claro que essa imagem já existia dentro de mim antes mesmo dessas experiências ocorridas durante a ayahuasca, pois eu já idealizava essa casa mentalmente. Porém, hoje, acredito que esse sonho tenha sido realizado em consonância com a LDA, potencializada pelas visualizações que vivi durante as cerimônias de ayahuasca. Atualmente, estudando temas relacionados à LDA,
poder da mente e reprogramação mental, eu reflito sobre essa experiência de outra forma. Minha hipótese é que a mente teve um papel central na criação dessa realidade, enquanto a ayahuasca potencializou esse processo de visualização e direcionamento interno. Então, na verdade, não é que eu pensei diferente, mas eu ratifiquei aquilo que eu já estava com uma hipótese. Tudo passou a fluir muito rapidamente. Em apenas 3 anos após a compra do terreno, mesmo ainda pagando aluguel, conseguimos construir a casa e nos mudamos para ela. Algo que, durante os 8 anos em que permanecemos em São Paulo, parecia distante e difícil de concretizar. Hoje percebo que também houve uma combinação de prioridades, quebra de crenças limitantes e reprogramação mental, embora naquela época eu ainda não tivesse consciência desses processos. Pois bem, isso eu quis compartilhar com vocês porque eu senti no coração. Se alguém mais passou por isso, ou também tem essa hipótese de que o poder da mente e faz muito, né? Cocria, cria. E vocês sentiram que quem participa de cerimônia de ayahuasca, com essas visualizações que realizamos fora, né, as técnicas, enfim, o viver a LDA se relaciona ou se relacionou de algum modo com as vivências que vocês tiveram durante as cerimônias de ayahuasca. Se alguém quiser compartilhar e comentar, fique à vontade com respeito. Pois bem, voltando ao ritual desse relato, enquanto eu estava na força, lembrando que esse termo é utilizado em alguns dos meios ayahuasqueiros para dizer que a ayahuasca está fazendo efeito. Eu vi uma pessoa que não conhecia pessoalmente, mas sabia que tinha mediunidade aflorada e técnicas para a saída do corpo. Essa pessoa veio até a mim como uma sombra, rodeando minha casa à minha procura. Mas eu vi que ele não me encontrava e não me enxergava, pois eu o via. Então, foi-me dito que era para confiar na fonte maior, que ele, essa pessoa, não conseguiria me acessar, pois eu estou protegida, o que é para eu descansar quanto a isso. Houve um momento que consegui acessar um mundo espiritual e vi que perto da entrada desse instituto abriu um portal com uma escada para baixo da terra e começaram a sair uns espíritos, mas foi bem rápida essa cena. Embora eu tenha trabalhado isso dentro de mim, eu fiquei em paz. Portanto, não chorei, não fiz nenhuma limpeza física. Trabalhado essa questão de raiva, de incompreensão, todos esses sentimentos que não são tão positivos. Portanto, foi-me mostrado que mesmo depois de partirmos dessa para melhor, ainda em um outro plano, continuamos com diferenças e diversidades, dependendo de onde a sua energia te levar. Foi-me falado que cada ser e pessoa tem um potencial e uma área qual se desenvolve melhor. Cada um tem uma competência. Pensei em dar uma pausa como fiscal, lembrando que esse termo é utilizado em alguns dos meios ayahuasqueiros também para as pessoas que cuidam de outras pessoas em uma cerimônia de ayahuasca, especialmente no corpo físico, né, ajudando o local, por causa desse momento de cansaço e questionamentos. Então a pessoa queria deixar de trabalhar nessa casa porque estava com alguns questionamentos e alguns cansaços. Esse relato, diferentemente da maioria dos outros que eu já enviei para esse canal, tem uma conotação diferente, porque trabalhei muito o interno, as minhas sombras, o que é normal e aceitável. Por isso digo que tomar ayahuasca, consagrar a ayahuasca, não vai te iluminar. Pode ser que isso um dia ocorra, ou para algumas pessoas já tenha ocorrido. Que bom, parabéns. Mas para mim, isso não aconteceu. É uma constância, é uma caminhada. A espiritualidade é 50% e você é 50%. Então, a sua parte deve ser feita para melhoria, se a gente quiser alcançar lugares melhores, cenários melhores, enfim. Mas continuo a agradecer por esse caminho
mesmo mediante aos desafios, que muitas vezes eu perco a fé. Mas eu tenho que trabalhar as minhas sombras e por aí vai. De todo modo, compartilho com vocês esse relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês sentirem, compartilhem, comentem. Não esqueçam também de deixar o like para ajudar a que esse vídeo, chegue a mais pessoas que queiram e precisam escutar. Continuarei enviando outros relatos com vocês aqui nesse canal. Então, até a próxima e um beijo! E se você chegou até aqui comigo, digite nos comentários: o amor não guarda mágoas. Então chegamos ao final do relato, espero que tenham gostado. Se sentirem, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E até a próxima!